Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje estou trazendo aqui para vocês um notebook que já é bem conhecido nosso, a gente já trabalhou várias vezes com equipamentos similares, né? O de hoje, deixa eu pegar aqui, é um notebook Predator, tá? Esse notebook aqui, de acordo com o relato do cliente, ele simplesmente não liga nada. Ele já disse que já testou com outras fontes, já testou inclusive com a fonte de um amigo que tem um notebook similar e mesmo assim não funcionou. Eu vou mostrar o teste inicial aqui para vocês. Vou carregar ali. Beleza, vou mostrar aqui para vocês então o teste inicial, tá bem? Mas antes de eu mostrar algumas informações aqui a respeito desse equipamento, principalmente pelo fato de que aparentemente ele já foi mexido, então tem alguns sinais aqui de que o pessoal já tentou fazer algum tipo de reparo, alguma coisa assim nele, mas a gente parte do princípio de que tudo tem um conserto, né? Então se alguém tentou e não conseguiu, talvez a gente possa ter uma visão diferente de fazer esse processo aqui, tá? Mas antes da gente te mostrar exatamente o que foi que eu encontrei, as informações e tudo mais, como eu já estou com ele aberto aqui, né? Eu quero convidar você que está do outro lado da tela, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? Ativa as notificações aí, comenta aqui embaixo do vídeo se você tem algum equipamento similar a esse, ou se você conhece alguém que tenha e que gostaria, digamos assim, de ver como que a gente trabalha no equipamento assim. Então deixa seu comentário aí, ativa as notificações e tudo mais, tá? Mas não se esqueça, deixa também o like aqui no vídeo, tá? Esse tipo de conteúdo aqui é feito para vocês. E se vocês não nos dão um feedback, eu não sei dizer se o vídeo tá legal ou se não tá, tá bem? Mas de toda forma, vamos começar do começo, né? Eu vou inverter a câmera, mas antes de inverter a câmera eu já quero fazer um teste aqui para mostrar para vocês. A bateria dele está conectada, tá. Vou conectar o carregador e vamos ver se ele acende o LED de carregamento. O LED de carregamento fica visível aqui, bem ali, ó. Não temos LED de carregamento, tá bem? Então, aparentemente, ou esse equipamento não está recebendo energia, ou então ele realmente não está funcionando corretamente. Deixa eu fazer um teste rápido aqui. Na entrada de energia fica aqui. Vou pegar um GND melhor aqui. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Aqui no multímetro, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas 20 volts aqui no multímetro, tá? Então temos energia entrando, mas não está carregando a bateria. Agora sim eu vou inverter a câmera aqui para poder mostrar para vocês melhor um pouco os testes que eu vou fazer. E eu já encontrei, pelo menos a consequência do problema eu já encontrei. Para ver se a gente encontra a causa também, a solução, mas eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nela aqui, tá? Então vem comigo aqui e a gente vai fazer mais um diagnóstico de mais um Predator aqui em bancada. Bom, vamos lá então, gente. Vou fazer um pouquinho pro lado aqui, ficar um pouquinho melhor trabalhar nele. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Teste padrão. Vamos ver se tem energia chegando aqui na placa. A gente quer saber isso. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Olha ali. Temos 20 volts chegando na placa-mãe, certo? O que acontece é o seguinte. Eu tenho 20 volts de um lado do MOSFET, mas eu tenho na entrada dele, mas não tenho na saída. O que eu quero dizer com isso? Aqui logo na entrada do equipamento, a gente tem conector jack aqui, e essa energia ela entra até esse componente aqui, esse componentezinho pretinho aqui, que é o nosso MOSFET. Tá? Do lado de cá a gente tem tensão, do lado esquerdo não temos nada de tensão. Então, desse lado aqui tem, desse lado aqui não. Consequentemente, deve ser algum problema do lado de cá. Então, vamos fazer um teste aqui para ver se tem algum curto. Antes disso, vamos desconectar aqui a energia. Pronto, desconectei. Certo? Vamos fazer um teste então. Condução reversa. Condução reversa. Olha, aqui na entrada do conector tá beleza. E aqui o que temos? Aqui aparentemente está bom. Opa!
Opa. Na saída do MOSFET tá bom, mas aqui na malha de alimentação de mais 19 VB temos um curto. Certo, eu vou fazer um teste aqui para frente. A gente deve ter algum lugar aqui. Acho eu que é aqui. Olha ali. Aqui fiz um teste então para verificar e temos um equipamento em curto. Bom, onde é que eu estou testando aqui, né? Quero mostrar para vocês com mais... Vou pegar aqui a câmera. Deixa eu conectar, botar aqui o multímetro em algum lugar. Aí. Então, fiz o teste aqui, não deu curto. Fiz o teste na saída aqui, onde não temos energia, não deu curto. Mas aqui nós temos a alimentação de mais 19 VB. Então a energia entra aqui, sai daqui, daqui vai ter mais alguns componentes e aí vai chegar nessa malha aqui e nessa malha temos curto. Essa malha percorre toda a placa-mãe, então quer dizer que ela vai chegar em outros componentes também. Ela geralmente é precedida, digamos assim, por bobinas, olha aqui, ó, PL511. Isso aqui é a mesma malha lá de cima, então se lá está em curto, aqui obviamente que também está em curto. Tá? Então temos um curto generalizado nessa placa-mãe. Já vou desmontar ela aqui. Por que equipamentos assim? Eu já tenho uma leve suspeita do que seja. Vou pegar aqui minha chave. Bom, vamos lá. Então equipamentos assim eles já têm um histórico bem frequente de apresentar curto. Alguns deles são solucionáveis, outros não. Então varia de caso para caso. Então, vamos lá. Parafuso grudadinho aqui na chave, ok. Como o curto é na malha de 19 volts, o que acontece? Essa malha percorre toda a placa-mãe, então a gente pode ter um curto em vários locais, né? Ou melhor dizendo, vai aparecer curto em vários locais, mas normalmente a origem do curto é um só. Nos últimos casos que eu tenho pego, e isso tem ajudado bastante, inclusive presta atenção aí você que está anotando, hein? Quem pulou essa parte do vídeo vai perder. A melhor dica que eu dou hoje é faça os testes nos VRMs da placa-mãe, tá? Seja VRM de CPU, seja VRM de GPU. Ultimamente eu tenho pego muitos casos assim, muitos casos assim, onde temos um curto nos VRMs ou da CPU ou da GPU. Então quem pulou esse trecho do vídeo aí perdeu a dica. E aí você que escutou a dica aí, deixa um comentário aí escrito, né, que você sabe da dica secreta e que me faz diminuir o tempo final em, sei lá, 98% durante o diagnóstico. Ok, temos uma placa-mãe aqui. Ela tá bem suja, né? Um pouco, pelo menos. Aqui dá para perceber que é uma região que esquenta muito. E ela tá com um cheirinho estranho também. Mas, né, cheiro estranho nunca dedurou ninguém. Vamos lá, então. Eu tiro armazenamento. Não gosto de trabalhar com armazenamento junto na placa. É mania minha, né? Mas isso ajuda muito aí a não ter problema depois de SSD com algum defeito. Ou então bater no SSD e acabar quebrando algum componente, alguma coisa assim, né? Por mais cuidado que a gente tome. Então, um cuidado extra que eu tenho é esse aí, porque para mim é um componente muito frágil. E aqui na bancada a gente precisa tomar cuidado, principalmente porque é um equipamento de um cliente. Uma coisa que me perguntam bastante, isso daqui, ó, nesse caso aqui, ela está um pouquinho ressecada, tá? É uma pasta de condução. Não chega a ser uma pasta térmica, ela é mais espessa que uma pasta térmica, mas dá para perceber que é um equipamento que esquenta muito, porque o escrito da placa de vídeo ficou gravado
aqui no metal. E praticamente não existe pasta térmica, tá? Absurdamente seca a pasta térmica dele. Uhum. Ok, vou dar um take no vídeo agora para mim poder seccionar essa placa-mãe, né? Então olha só, energia entrou, vem aqui para esses componentes. Ó, esses componentes passam aqui atrás e a gente tem um curto então generalizado do lado de cá. É isso aí, isso aí. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso separar esses setores da placa-mãe, encontrar o que cada setor corresponde a quê. Aproveitando a dica misteriosa, né, que eu dei mais uns minutos atrás, eu vou seccionar ela para tentar procurar curto exatamente aonde eu falei antes, né? Então, neste ponto do vídeo, se você não assistiu, volta um pouquinho, é que você vai ver do que eu estou falando, tá? Então, basicamente é isso, eu vou procurar um curto exatamente naqueles pontos que eu falei e principalmente naqueles dois setores que eu falei antes, para a gente ver se o curto é neles ou não. Normalmente, 90% dos últimos casos que eu tenho pego é curto naqueles dois setores que eu mencionei, tá? Então, querendo ou não, aí é uma coisa que a gente precisa priorizar, porque aqui eu gosto do serviço bem feito, mas o serviço bem feito também pode estar associado a um tempo menor de reparo, para que o meu cliente não fique tanto tempo sem equipamento, tá? Eu priorizo essas duas coisas, qualidade e também tempo total de reparo, tá? Então é isso aí, vou seccionar a placa-mãe, vou dar um corte no vídeo e aí a gente volta daqui a pouco mais, já com os setores seccionados e se tudo correr bem a gente já encontra a origem do problema aí. Aqui trazendo para vocês então, se a gente olhar a placa-mãe assim, vamos lá. Ó, placa-mãe fica exatamente nessa posição, tá? Nessa posição aqui a gente tem o quê? Temos aqueles componentes que eu estava medindo que estavam em curto, então a energia entra aqui, sai ali, passa mais por alguns componentes e chega até aqui. Aqui nós temos a malha de mais 19 VB, tá? Que é o ponto 1 ali. E para baixo vem a mais 19 VB CPU. Então vou separar essas duas aqui, mas não somente elas. A gente deve ter mais uma aqui. Deixa eu ver aonde que está a outra. A outra deve estar daqui deste lado, será? Em algum lugar aqui a gente vai encontrar ela. Mais 19 BB, não é isso. Enfim, VB deveria estar por aqui. Aqui deveríamos ter algum componente PLW alguma coisa. Aqui, PLW03. Esse aqui é de 135. Esse aqui é memória. Vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos os VRMs da placa de vídeo. Tá, na VRM aqui. Beleza. Será que alguém dessa PR aqui? Não, não faz sentido. Não, beleza, vamos lá. Enfim, né? A gente tem aqui as malhas de alimentação. Então, é elas que eu preciso focar agora, né? Para poder ver se a gente encontra aonde é que está o que eu preciso. PLW03, olha aí, legal, não é isso que eu quero. Mais 19 VB, vamos pesquisar aqui em cima, mais 19 VB, underline. Olha só que legal, ele usa uma malha separada. Uma malha separada, por isso que eu não estava encontrando. Mas enfim, tá gente? Agora eu vou fazer aqui o restante do que eu preciso fazer. Aqui nós temos a entrada, as duas entradas, né? Mais aqui para baixo eu vou ter LX, Empower, PL, a linha malha de 12 volts. Essa aqui é uma plaquinha bem... Ela é um pouquinho diferente das últimas que eu tenho pego aqui. Então talvez tenha uma chance de ser aí alguma coisa menos complicada de resolver. Será que é isso? Estou suspeitando que sim. Vamos ver aqui quando é que ela vai.
Isso mesmo, olha só. E aqui que a gente está. Então, nós temos aquela outra malha para tirar a conexão lá e essa daqui, tá? Essa daqui vai interligar, deixa eu ver. Uhum. Vai interligar a linha de mais EZ9 com este componente aqui. Se for olhar, é esse setor aqui que eu estou olhando. Malha de mais EZ9. Então, aqui temos o que? Nossa querida GPU B+, ok? Então, eu vou separar esses circuitos, eu separo, tiro esse componente aqui e vou tirar estes componentes aqui. Tá? Esses daí foram os seus que eu vou retirar. Aqui na placa é este daqui e do outro lado são estes dali, da pontinha ali do meu dedo. Vamos lá então ver se a gente consegue encontrar esse curto aí. Bom, voltando aqui, mais certeiro impossível. Gastei a sorte do dia nisso aqui. Tá, tirei esse componente fora e abri a malha de alimentação, tá? Poxa, não vou nem poder jogar na Mega Sena hoje. Ó, linha de entrada de energia, abriu o curto. Linha de saída, temos um curto. Eu consegui abrir também, olha só que bonito. Nossa, titia, que maneiro. Tá, olha só. Naquele componente que eu tinha feito a medição anteriormente, ó, se recordem que eu tinha feito as medições aqui, aqui tinha curto. Olha lá, no multímetro, lá na pontinha, não temos mais curto nenhum. O curto então permaneceu, né, removendo esse componente aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom, aí um 2x, acho que já fica bom. Aqui nós temos a entrada, ó, aí não pega o multímetro, beleza. Ó, aqui temos a entrada de energia da placa-mãe, essa aqui é a linha de alimentação geral, e aqui é a linha de saída, e a linha de saída está em curto. Se a linha de saída está em curto, quer dizer que algum problema deve estar aqui nessa região. Normalmente é um desses quatro aqui. Tá? Então agora a gente vai descobrir qual deles. Para descobrir qual deles, tem várias técnicas, né? Eu vou fazer um teste aqui. Vamos ver aqui uma coisa. Às vezes precisa tirar os componentes, né? Não tem muito o que fazer. Ó, todos eles aqui indicam uma resistência muito baixa, né? Então o que eu vou fazer? Agora sim eu vou medir resistência. Resistência. Muito baixo isso aqui. Tá com cara de que tem algum problema na nossa GPU. Né? Isso aqui não tá com uma cara legal não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O outro tá aqui. Nossa. Tem muitos componentes. Tem muitos componentes novos aqui. Tem algumas coisas aqui que inclusive me preocupam. Deveria ter 5, ele tem 4, ok, são os 4 da esquerda. Lá para cima do componente, aqui tem essa bobina aqui, inclusive, que ela deve estar indicando curto. Tá, aqui ela indica curto, beleza, mas essa aqui é de 1,35, então quer dizer que é das memórias aqui da placa de vídeo, não deve ser ela. Então aqui eu tenho que medir, não vai ter como saber exatamente, eu vou ter que tirar os VRMs. Vou ter que tirar os VRMs, ou eu posso tirar os VRMs ou tirar as bobinas, né? Se eu tirar as bobinas, eu acho que eu também consigo descobrir. Então vou tentar tirar as bobinas primeiro. Vou dar uma pausa no vídeo rapidinho aqui e já volto. Bom, retornando aqui, fiz algumas descobertas. Levantei as 4 bobinas aqui, né?
mas o curto permaneceu. E esse curto não deveria ter permanecido quando eu levantasse as bobinas, porque a minha suposição inicial era o quê? Que estava entrando em algum desses VRMs aqui, algum desses componentes aqui, estava entrando e estava fechando curto, digamos assim, com a saída, que são esses 4 aqui. Mas no momento em que eu levanto essas 4, que eu tiro da malha, eu meio que deixo aberta a malha e eu vi que aqui permaneceu com uma resistência muito baixa e o restante permaneceu em curto. Isso me deixou um pouquinho mais preocupado, porque daí que acontece? Não tem muito mais para onde a gente possa ir, a não ser nesse caminho aqui. Então, um aí, ó. A não ser neste caminho aqui. Eu preciso ir, ele basicamente tinha um curto aqui, abri nessas 4 aqui, isso permaneceu. Mas, no momento em que abrir aqui e permaneceu, significa que o curto talvez não seja nessa região aqui. Talvez o curto seja além dessa região. E aonde foi que eu encontrei? Aqui eu tirei esse componente fora. E quando eu tirei esse componente fora, eu percebi que o curto está daqui para cá. Isso pode ser memória, pode ser algum VRM, pode ser algum capacitor, pode ser várias coisas ainda, né? Mas só para mostrar para vocês aí, deixa eu voltar aí. Ó, o curto que a gente tinha antes já não tem mais, ó. Inclusive, vou fazer um outro teste, ó. Vou pressionar as bobinas contra a placa para ver se o curto retorna. Ó, não retornou. Então o problema não é nessas bobinas aqui. O problema realmente é aqui. Olha ali. Bom, deixa eu ver aonde é que esse curto nos leva. Bom, basicamente, né, o curto estava, deixa eu pegar aqui. Aqui. O curto se apresentava aqui, nessa região, tá, nesses componentes, e aí eu tirei, por exemplo, vou pegar um primeiro aqui, ó. Esse aqui ele vai ter uma entrada e uma saída. A entrada é aqui, a saída dele vai ser aqui. Então aqui temos a saída e aqui a entrada. Entrada, saída. Quando está em curto VRM, a entrada com a saída, ele fecha um curto, ou seja, ele conduz a eletricidade daqui para cá e vice-versa. Quando eu levanto essa bobina, como a resistência da bobina para cá é muito baixa, eu levanto ela, tiro ela fora do circuito e esse curto deve permanecer, por exemplo, somente aqui, ou seja, do lado de cá deste problema. No caso, levantei as 4 e não mudou nada, seguiu do mesmo jeito. Então, isso me fez crer, né, que o problema de fato, deixa eu pegar aqui, o problema de fato não era ali, mas sim daqui em diante. E daqui em diante nós não temos muito mais onde mexer, a não ser aqui. Tirei essa PLW3, ao qual, né, eu já tinha falado desde antes, 1.35 VS, geralmente é memória RAM. E aí o que a gente tem? Nós temos dois componentes aqui, que vamos ver o que eles fazem. Eu suponho que seja memória RAM. Deixa eu ver aqui. B+, B+, esse aqui é chaveamento, saída vai sair naquela PL, desta PL, memória e também chip de vídeo. Ai, isso não é legal. Mas enfim, né? Agora eu preciso saber qual desses dois aqui que possivelmente está com um problema. Porque eu tenho um curto aqui, né, nessa região aqui. Pode ser qualquer um desses componentes aqui, pode ser este daqui, pode ser este. Deixa eu ver se do outro lado da placa-mãe a gente tem também. Ó, também tem alguns componentezinhos aqui, tem uns capacitorzinhos aqui. Se for só capacitor, tá tranquilo, né? Eu retiro o capacitor e a gente já soluciona o problema. Agora, se for desses VRMs aqui, um desses dois, aí a gente tem um problema maior, porque isso aqui é difícil de encontrar. É um pouco mais complicado de encontrar. Então, né, bom, vamos ver aí agora se eu encontro aonde é que está o problema. Eu vou ter que tirar este daqui, possivelmente este daqui também. Eu vou ter que tirar essas duas PLs aqui para poder ver qual dos dois que está com problema. Bom, retornamos aqui. Deu um cortezinho no vídeo. Por quê? Eu tirei as duas bobinas ali, né, que eu tinha mencionado. Tô com elas aqui, ó, na minha mão.
tá bem? Eu tirei elas, e daí o que acontece? Como eu tirei elas, aqui deve sumir o curto, ó. Aqui o curto sumiu, beleza. Só que agora eu preciso saber qual dessas duas bobinas, qual desses dois aqui é que tá com problema. É este ou este. Um desses dois aqui não tá legal. Pelo menos essa é a minha suspeita. Então vamos testar o primeiro. Ixi, será? Já deu saída? Vamos testar o segundo. Olha aí. Vou mostrar mais de perto. Botei aqui uma ponta de teste no multímetro. Vou testar o primeiro. Olha ali, ó. Curto. O segundo, normal. Vamos testar aqui. Aqui, normal. Curto. Não vai ter nada. Curto. Beleza? Então, já encontramos a origem do problema. Agora, isso aqui, de certa forma, é a consequência do problema. Na saída, eu estou achando muito baixa essa resistência. Deixa eu ver se eu não estou errado. Não, não, é isso aí, ó. Beleza. Parece que agora melhorou um pouco a resistência. Aqui está meio baixo ainda, mas enfim. Certo? Então, o problema dessa placa aqui é neste componente ali, ó. Nesse ali na ponta do meu dedo. Esse aí é o nosso vilão. Deixa eu ver que componente que ele é. Não vou conseguir enxergar aqui. Vou passar um álcool. Passar um álcool aqui. Parece ser um MOSFET duplo. Não parece ser aqueles VRM bruxo, difícil de encontrar. E6932. Já que eu encontrei o problema, deixa eu mostrar aqui a retirada desse cara. Vou botar ela mais aqui. Assim dá pra ver? Vou mostrar a retirada dele. Uhum. Soldinha firme essa. Na verdade, eu tô achando que ele derreteu aqui e soldou por baixo. É, olha só. Solda firme mesmo. Isso aqui vai ser difícil eu ter aí. Eu vou até facilitar minha vida colocando uma pastinha de solda aqui para poder facilitar depois. Olha que eu vou botar um novo. Tem que limpar bem aqui ainda. Dá uma movimentadinha.
Uhum. Beleza. E 6932. Esse aqui é o nosso vilão, pelo menos ele por enquanto, né? Talvez tenha até mais coisas do que ele. Bom, vou ver se eu encontro agora os componentes. Se encontrar, eu já troco e daí eu já trago para vocês aí o resultado.